Livro de Kenneth Hagin, A Unção da Cura. Capítulo 6. Ministrando com a unção da cura. Respondeu-me e falou-me, dizendo, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, verso 6. E o seu jugo do teu pescoço, o jugo será despedaçado por causa da unção. Isaías 10, verso 27. Queridos, eu estou traduzindo, levando para você o livro de Kenneth Hagin, A Unção da Cura. Eu gostaria que você, ao ouvir esse livro, se ele fez diferença na tua vida, se tem trazido ensinamentos, se tem trazido alguma coisa útil para a sua vida, eu gostaria de te pedir, compartilhe ele, dá um joinha, isso vai ajudar muito. A palavra está sendo propagada e isso vai ser de fundamental importância para que o nosso canal ganhe relevância dentro do YouTube. Amém? Então dê no finalzinho aí o teu joia, faça isso agora. Amém? Que Deus te abençoe. Continuamos. Já dissemos que a enfermidade é um jugo. Se você não sabe disso é porque nunca ficou doente. Dissemos também que, assim como o indivíduo pode ser cativo no espiritual, pode ser também um cativo no mundo físico. No texto de Lucas 4, verso 18 e 19 é dito, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para apregoar liberdade aos cativos, a ressurreição da saúde e libertação por meio da unção da cura. Ao longo dos anos, muitos pregadores têm ministrado a cura de várias formas sobre a unção do Espírito Santo. Apesar disso, creio que na maioria dos cristãos não sabem tanto quanto deveria saber sobre ela. Quanto mais buscamos aprender o que a palavra de Deus nos diz sobre a unção, quanto mais nos submetemos ao Espírito, aprendemos com ele e mais bem-sucedidos seremos em nosso ministério. Precisamos explorar todos os aspectos da cura na Bíblia. Sabemos que Deus opera esses milagres, que podemos orar segundo as Escrituras e sermos sarados. Embora não haja uma manifestação visível, muitas pessoas têm a sua saúde restabelecida sim, simplesmente crendo que recebeu a cura, de acordo com a palavra. Entretanto, há também aqueles que recebem-na quando a unção é ministrada a eles. Como já disse, precisamos estudar esse assunto, principalmente no ministério de Jesus. Quando trabalhamos com a unção de cura, Deus deseja que alguns servos façam isso. Podemos atuar de várias formas. Às vezes, quando algo é feito um pouco diferente, de uma forma usual, mesmo tendo base bíblica, aqueles que não entendem começam a criticar. Quando o Senhor apareceu para mim pela primeira vez em 1950, ouvi uma voz que falava, venha para mais perto. Ouvi a mesma coisa 3 vezes e na 4ª vez a voz disse, venha para mais perto. Suba até o trono de Deus. Abri os olhos e vi Jesus em pé, onde devia estar o teto da tenda. Senti como se estivesse ascendendo. Ele me disse, vamos subir até o trono de Deus. Subimos e paramos diante do trono de Deus. Naquele momento, Jesus tocou o seu dedo na palma das minhas mãos, as quais começaram a queimar como se eu estivesse segurando uma brasa viva. Não era apenas um calor, ardia mesmo. Depois Jesus disse, ajoelhe-se diante de mim. Obedeci e ele colocou as mãos em minha cabeça, dizendo, eu o chamei e o ungi com uma unção especial para ministrar cura aos enfermos. A visão toda durou cerca de 1h30. Todas as pessoas que estavam prestes, orando ao redor do púlpito, ouviram o que eu contei sobre a minha conversa com Jesus. Por isso ninguém abandonou o local, pois estavam interessados em saber mais sobre o ocorrido. O pastor que alugara a tenda e me convidara-me para ser o pregador era um membro
da liderança do Evangelho Pleno. A visão ocorreu em setembro, em um sábado à noite. Na terça seguinte, o pastor da outra denominação foi a uma reunião onde seria planejada uma conferência bíblica no outono. O pastor em questão estava tão impressionado que compartilhou com os outros líderes o que ocorrera naquele recinto, a visão que tinha experimentado. Posteriormente ele me disse: irmão Reig, para minha surpresa, praticamente todos que foram contra o que acontecera queriam chamá-lo à sala da audiência, confiscar suas credenciais, expulsá-lo da denominação por ter tido uma visão. Queria me expulsar por ter visto Jesus e por sentir o seu poder em minhas mãos. Finalmente o presidente do conselho falou em minha defesa. Disse ele: irmãos, esperem um minuto. Em primeiro lugar, deixe-me perguntar-lhes algo. Alguns dos presentes, como seriam sentir o poder fluir que fluiu de Jesus para a mulher com hemorragia? De acordo com o relato bíblico, Jesus tinha uma unção que emanou dele para a mulher e a curou. Alguém aqui imagina como seria sentir aquele poder? Ninguém na sala respondeu. O presidente prosseguiu: além do mais, conheço o irmão Reagan pessoalmente. Ele foi pastor em minha região e não apenas por alguns meses, por vários anos. Deixe-me contar algo. Através do meu contato com o irmão Reagan todos esses anos, a minha experiência com ele sempre foi muito boa. Ele era o mais espiritual entre nós. Vivia uma vida de piedade de que qualquer outro pastor. Era também o mais disciplinado. De fato, o irmão Reig vive de forma tão boa e justa que eu particularmente creio que qualquer coisa que ele diga, se ele disser que amanhã o sol vai nascer no oeste, eu vou levantar e olhar para o oeste. Essas palavras foram do próprio presidente daquela denominação, não minhas. Certamente apreciei demais sua posição em minha defesa. O pastor que me contava o ocorrido disse: quando o presidente disse aquelas coisas, o resto dos líderes concluiu que era melhor encerrar o assunto. É bom viver de forma correta. As pessoas têm mais confiança em você quando se tem uma vida santa diante de Deus. Não se omita de ministrar com a unção. Com o passar do tempo, comecei a ministrar com aquela mesma unção, a qual Jesus me ungiu. Quando tive a visão, eu realizava uma campanha em uma igreja e o pastor de outra congregação estava aborrecido comigo. Ele estava furioso porque não aceitava o fato de eu ter unção. Não se conformava com o fato de o poder restaurador de Deus fluir através de mim e as pessoas serem curadas. Aquele pastor convocou uma reunião do comitê que supervisionava os trabalhos das denominações naquela região. Na reunião, ele disse: creio que devemos convocar o irmão Reig e desligá-lo da denominação, por ficar afirmando que tem o poder de Deus em suas mãos e o por afirmar que viu Jesus. Eu já estava realizando campanhas de avivamento nas igrejas de todos os membros daquele comitê. Todos eles foram unânimes em afirmar: somos 100% a favor de chamar o irmão Reig aqui para convidá-lo para outra campanha de avivamento. Não senti amosidade alguma em relação ao pastor que convocara a reunião. Em uma ou outra, ele me procurou, apertou a minha mão e falou: posso confirmar uma coisa sobre você? Irmão Reig, você causou uma boa impressão em todos os pastores, os quais já trabalhou. Não é preciso sair por aí fazendo propaganda do seu ministério. Basta viver de forma correta, ser fiel em seu ministério. O Senhor irá apoiá-lo. Queridos, vou particionar o capítulo 6, para não ficar um vídeo tão grande. Gostaria de pedir, compartilhe esse vídeo, dá um joinha,
e se inscreva no nosso canal. Isso vai ser de fundamental importância para que ele cresça. Amém? Que Deus te abençoe.